Estamos retornando com o programa A Caminho da Luz. Agradecendo você, o nosso telespectador da TV A Caminho da Luz, e também o nosso ouvinte da Rádio Clube de Itapira, pois estamos, como sempre fazemos, estudando a obra maravilhosa de André Luiz, a primeira obra que se intitula Nosso Lar. Nós estamos trabalhando um pouco para podermos compreender essa obra gigantesca do que vem a ser uma cidade no mundo espiritual. Agradecemos a você por estar sempre conosco nesse estudo que com certeza traz a grande oportunidade de podermos compreender e estudar a obra do nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, caro Sérgio, aos queridos telespectadores e rádio ouvintes. Que Deus, o nosso Pai, permita que possamos ter um programa recheado de muitas informações e também que a espiritualidade possa levar até o lar de todos que nos acompanham um pouco da paz, um pouco da harmonia, um pouco do equilíbrio. Nós vamos então hoje estudar o capítulo 12º, que vai falar um pouquinho do umbral. E Lísias vai dar uma aula a André Luiz, mostrando algumas coisas interessantes que vale a pena nós estudarmos. Vamos então à leitura do texto. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria o umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, por meio dos sermões ouvidos nas cerimônias católicas romanas, a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tivera notícias. É interessante, André, que ele faz uma menção aqui, lógico, o André Luiz era de uma família católica, e logicamente a educação religiosa que ele teve dava a ele o conhecimento sobre a questão do inferno e do purgatório, que na verdade o umbral vem nos mostrar essas mesmas regiões, mas de uma maneira diferente. Com certeza, por isso que Leon Denis disse que o Espiritismo é o futuro das demais religiões, pelo embasamento que hoje trazemos conosco. E isso não dá ao Espiritismo uma soberania sobre as demais, porém, dá ao Espiritismo assuntos que as outras ainda não tratam e que nós hoje já conseguimos compreender e entender. André Luiz tem a curiosidade, é interessante colocar dessa maneira, porque ele queria se aprofundar um pouquinho mais no tema do umbral. Vamos continuar o texto para que nós possamos então compreender a grandeza desses ensinos. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me, atencioso, e replicou: Ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? É interessante essa pergunta de Lísias, André, porque na verdade, às vezes nós passamos por tantas dificuldades e não procuramos saber quais são o processo pela qual nos levou a essas dificuldades. É fato, então, chegou para ele Lísias e questionou, ficou tanto tempo e não conhece a região, não conhece as suas características, as suas definições? Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror.
É interessante essa colocação. Ele ficou arrepiado, ele ficou assustado, ele ficou realmente temeroso por ouvir os lugares de sofrimento que até então ele havia vivenciado, mas ele não sabia descrever o porquê de tudo aquilo. O umbral, continuou ele solicito, começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviço do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio e justiça, nem a paixão e amor, tudo o que excede, sem aproveitamento, prejudicará a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas, que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa benção indefinidamente adiada. Nós notamos por aqui que Lísias, com muita profundidade sobre o assunto, nos esclarece que o umbral, uma região dentre muitas, porque Jesus, quando esteve em nossos meios, nos disse que na casa do Pai havia muitas moradas, e o umbral é uma dessas moradas que constitui o planeta Terra. É uma morada que começa aqui mesmo, na crosta planetária, na crosta terrestre, e ela se subdivide dentro do umbral, não é apenas um umbral, são vários umbrais dentro de um umbral. São subdimensões dentro de apenas uma dimensão. E André Luiz não pôde dizer, mas provavelmente dentre as subdimensões há outras subdimensões. E assim, a casa do Pai é muito grande. A casa do Pai é o infinito. Tem um começo, mas não tem um fim. E Lísias, vendo André Luiz a sua curiosidade natural, explica de uma forma amena, tranquila e objetiva que o umbral nada mais é do que uma região em que podemos estar nela a partir do momento que desencarnamos e quando deixamos os deveres e os afazeres que assumimos no mundo espiritual ao reencarnarmos para trás. É interessante que nós também não podemos deixar de salientar que o planeta Terra, segundo a visão dos espíritos, se encontram em 7 dimensões. Não é apenas a crosta e também não é apenas um umbral. Abaixo da crosta, nós temos 2 dimensões. Nós temos o abismo e nós temos as trevas. A crosta, o umbral, o quinto, o mundo da música, da arte, da filosofia. A sexta, já o mundo feliz. E a 7ª dimensão, a crística, aonde ficam os assessores do Cristo que coordenam o planeta Terra. Logicamente, com certeza, como o André diz, dentro de cada dimensão há
as milhares de subdimensão, tendo em vista o quadro evolutivo que cada um alcançou. Mas gostaria de fazer uma colocação que julgo ser interessante quando ele diz a questão do pântano. Nós sabemos que um pântano não é nada agradável de enxergarmos. Geralmente um lugar lodoso, mal cheiroso, um lugar muitas vezes desagradável de estarmos. Mas ele faz uma referência, Lísias, que vale a pena nós relembrarmos. Que nós somos atraídos para essas regiões de acordo com o nosso estado mental. Ou seja, de acordo com aquilo que transita pelo nosso pensamento. Os nossos desequilíbrios, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa intolerância, a nossa impaciência, a nossa mesquinharia, o materialismo exacerbado, tudo aquilo de imperfeição que está dentro de nós é o que com certeza vai nos arrastar para o umbral. Eu gostaria de chamar a atenção que a grande maioria, se for para o umbral, ainda está bom, porque muitos podem e estão vindo de regiões mais densas, como as trevas e o abismo. Podemos retornar a esses lugares se nós não aproveitarmos essa oportunidade. Notando-me a dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, é portador de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores, compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre. Esquecemos, porém, o objetivo essencial e, em vez de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se, ao voltarmos ao mundo, procurávamos um meio de fugir à sujidade, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações ou material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Nós notamos que o espírito de André Luiz, que é um pseudônimo adotado pela grande personalidade, pela ilustre personalidade que o Brasil teve no final do século XIX, no começo do século XX, Carlos Chagas, nós vamos notar que Carlos Chagas, como boa parte da sociedade brasileira e até mesmo de muitos dos adeptos que hoje andam nas fileiras do espiritismo cristão, nós vamos notar que, infelizmente, nós hoje somos espíritas, mas trazemos ainda aquela ideia católica, protestante, evangélica, de ateu. Nós ainda trazemos conosco a ideia do céu fácil, a ideia de que o dinheiro compra o perdão de Deus, de que o dinheiro compra um lote no céu, de que pagando inúmeras missas eu vou estar quite com Deus,
de que se no momento da minha morte eu me arrepender de corpo e alma, eu vou direto para o céu. E hoje nós notamos que é muito importante nós dizermos, eu e meu pai, nesse estudo que estamos fazendo sequencial, quem quiser pode acompanhar pela TV os anteriores e também pelo nosso canal do YouTube, que o Gabriel colocou aí para você ver, você vai notar que todas as vezes que nós entramos nesse assunto, nós sempre dizemos, o livro Nosso Lar começou a ser aceito no Espiritismo a partir da década de 70, da década de 80 até a década de 90, ainda tinha uma grande oposição a este livro, dizendo, por muitos ícones da doutrina espírita, dizendo que o livro Nosso Lar era um livro de ficção. E hoje nós estamos começando a compreender que a morte não é um salto, que a morte é natural. E do outro lado, continuaremos com a vida como temos quando encarnados. Nós também notamos um fato importante. Chico Xavier sempre dizia que a média reencarnatória no planeta, tendo em vista, falarmos em média, é de 150 a 200 anos, um processo reencarnatório. Logicamente, muitos se faz bem antes, alguns se faz bem depois, mas fato é que seria dessa maneira. Nós trazemos em nossa mente o conhecimento daquilo que nós adquirimos em existências anteriores. Mas é fato também que compreendemos que muitas pessoas têm dificuldade de entender todo esse questionamento, porque não deixa de ser um material novo para o nosso conhecimento. São informações novas, aonde nós ainda não temos arquivo mental. Se analisarmos que o Livro dos Espíritos, codificado 18 de abril de 1857, completa esse ano, ou completou 157 anos, nós vamos ver que a grande maioria das pessoas encarnadas hoje não tiveram contato com o Espiritismo. E é natural que ao ter contato com o Espiritismo pela primeira vez, nós tenhamos aí uma série de dúvidas, principalmente com referência àquilo que nós não conhecemos. Ele está falando de um mundo novo, ele está falando de uma situação nova, pela qual nós até temos esse conhecimento, mas pelo véu do esquecimento nós não lembramos, porque com certeza já passamos muitas vezes pelas trevas, pelo abismo e até mesmo pelo umbral, no processo reencarnatório aqui na Terra. Mas é importante compreender também que ele faz uma visão e talvez aí sim eu acredito que um espírito não pôde se adentrar muito, porque o pouco que ele trouxe já é assustador. O pouco que ele trouxe já nos apavora, já nos dá medo. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, mostra também como fazer para ser vacinado contra as experiências do umbral. É fazendo o campo do bem, é auxiliando as pessoas no sentido do bem, é praticando o amor, é vivendo o Evangelho, é fazendo aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. É sempre trabalhando na menção do Evangelho. E aí nós vamos estar, com certeza, assegurado desse momento que a vida nos oferece. E é muito importante nós dizermos que a cidade de Nosso Lar, que se situa acima da cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, ela vive nos moldes da sociedade, dos costumes, das religiões tradicionalistas e mesmo de outras que foram chegando, porque Nosso Lar não fala a respeito de uma religião, porque como toda cidade já mais esclarecida, dá a oportunidade da pessoa seguir ao Cristo, e cada região, Portugal, países asiáticos, outros países europeus, americanos, cada cidade tem a sua cultura, a sua religiosidade, o seu contato, o seu convívio. Nós estamos estudando uma cidade nos moldes da sociedade e dos costumes que se haviam e que se há aqui no Brasil.
mas cada cidade, em cima de seus países, há a sua cultura, a sua identidade, e isso não se perde após a morte. Eu gostaria de relembrar uma frase que nós lemos, mas que dá sinteticamente uma ideia perfeita sobre a colocação que André Luiz quer nos colocar. Ele diz assim: umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial. Até hoje a igreja diz que nós vamos para o purgatório, ou que nós vamos para o inferno, ou que nós vamos para o céu. Mas a verdade é que ninguém explicou para nós o que é o purgatório, o que é o céu, o que é o inferno. Lembro-me quando pequeno havia um outro item colocado, o limbo, que hoje a igreja aboliu do seu conceito doutrinário. Não existe mais o limbo. Mas André Luiz vem trazer para nós com perfeição, através das colocações de um benfeitor Lísias, mostrando para nós o que é uma zona purgatorial. É interessante que ele diz que é exatamente o acúmulo de lixo mental. É como se fosse um lixão, onde nós, com os nossos pensamentos desequilibrados, sem conseguir modificá-los, de tal é a nossa imperfeição, nós ficamos então nessas zonas purgatoriais de sofrimento, que é o umbral, por muito tempo, exatamente até que nós possamos nos despertar, ou para uma nova existência, ou mesmo pelo sofrimento, despertando a busca de um caminho novo. Dando continuidade, ele diz assim: a imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração, compreendendo o efeito benéfico que me trazia aqueles esclarecimentos. Lísias continuou: o umbral é região de profundo interesse para quem esteja na terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criasse tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas às colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobre para serem conduzidas a planos de elevação. É importante nós dizermos, né, Pai, que não é nem eu e nem você que fala, mas é muitos amigos que estiveram ao lado do Chico, que o Chico, na intimidade, sempre dizia que André Luiz era o pseudônimo de Carlos Chagas. Vejamos bem, Carlos Chagas foi, para a sua época, e até mesmo, se compararmos com os dias de hoje, um dos brasileiros mais intelectualizados que nós tivemos. Um dos que usou melhor o raciocínio, o seu campo intelectual, era uma mente prodigiosa. E vejamos bem, ele, com toda a sua capacidade notória intelectual, não dava conta de entender assuntos tão simples quanto que Lísias estava a lhe dizer, de que a vida não acaba com a morte, porque se eu imaginar que a vida acaba com a morte, eu vou ver um Deus imparcial, em que favorece uma classe, em que favorece uma raça, em que favorece uma religião, em que favorece um continente, um país, e o resto? E quem nasce em países aqui próximo do Brasil, o Haiti, por exemplo, que é um país que está numa pobreza extrema e que pelos próximos 100, 200 anos a situação de lá não vai reverter, como é que fica a condição deles? Como é que fica a condição de um país que está no continente africano, que a maioria de cada 10 crianças, 5 morrem porque não tem o que se alimentar? Porque não tem vacina, não tem remédio para se curar.
Então vejamos bem, quando eu começo a compreender que a minha atual existência não é a primeira e não será a última, e que a minha atual existência é uma consequência das outras, eu começo a ver Deus de uma maneira diferente, porque senão, cadê a bondade de Deus? Cadê a paternidade de Deus? Eu começo a ver um Deus imparcial, em que favorece a uns e pune a outros. É interessante, André Luiz fala do departamento da justiça divina, aonde Deus, na sua infinita bondade, concede essas dimensões para que nós possamos vivenciar de acordo com a nossa condição espiritual, de pensamento. Dando continuidade, ele diz assim: representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder, pela concentração das tendências e dos desejos gerais. Muita gente da terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrar o Senhor à disposição dos seus caprichos após a morte do corpo físico. E, sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de explorações e exploradores. Nós notamos que Lísias, veja bem, um simples enfermeiro nos dá uma verdadeira aula. Um homem que perante a sociedade usa também um pseudônimo, lá do outro lado tem uma atividade que ele se autodenomina de visitador da saúde. Quando é questionado, nos dá uma verdadeira aula de esclarecimentos a respeito do umbral, das almas desajustadas. Esses desesperos são de múltiplos aspectos em que quem participa de um trabalho de desobsessão ou mediúnico vê. São padres correndo atrás de fugir dos fiéis que prometeram um céu. É aqueles que pagavam as religiões e hoje procuram Deus e não acham. É aqueles que amealharam muito e muito na matéria e hoje estão vendo que de nada adiantou, tão desesperados do outro lado, porque viram o que fizeram e não podem modificar. Bate o remorso, muitas vezes o arrependimento e a dor vêm a golpes de muitas dificuldades para que possam lutar e vencer sempre. É interessante também que ele coloca quais são os espíritos que pertencem a essa categoria. Muito interessante. São infelizes, porque não encontraram na dor o entendimento do porquê nós sofremos. Se tornam criaturas infelizes. São malfeitores. Pessoas que ainda têm o prazer de fazer o mal. E são vagabundos. Pessoas que não gostam de trabalhar. Pessoas que querem as coisas fáceis. Pessoas que querem as coisas sem necessitar do esforço. Vamos dar continuidade para nós irmos para o final desse estudo. Valendo-me da pausa que se fizer espontânea, exclamei impressionado. Como explicar? Então não há por lá defesa, organização? Sorriu o interlocutor, esclarecendo. Organização é atributo dos espíritos organizados,
que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe, não obstante as sombras e angústias do umbral. Nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permaneceu o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigisse muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. É importante nós notarmos, organização é atributo dos espíritos organizados e não é sinônimo de espíritos evoluídos. Chico dizia que as trevas, que os espíritos obsessores, na sua grande maioria, são altamente organizados e disciplinados. Então a organização e a disciplina não estão ligados a espíritos superiores moralmente, e sim a espíritos devotados nesse quesito. Outro fato é que ele também menciona um fato interessante para o nosso estudo, né? É que lá são espíritos que ninguém colhe o que não plantou. É interessante essa colocação, não é? Vamos dar continuidade. Creio então, observei que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, confirmou o dedicado amigo, e é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados de formas pensamentos dos encarnados, porque em verdade todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa alhures, e é pelo pensamento que os homens encontram um umbral, os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é uma imã poderosa, há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas no Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores. No umbral, porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos, sem cessar, por milhares de mentes desequilibradas, na prática do mal, ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. São necessárias muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que lhe oferece. Então nós vamos notando que Lísias ele vai mostrando esses assuntos que muitas vezes nós não compreendemos, e o mais importante, ele não impõe ao espírito de André Luiz. Ele esclarece e com amor, dando o bom senso e a razão, mostrando sempre que a vida continua e cada um vai colher o que semeou, que cada um vai colher o que plantou, porque Deus é soberanamente justo, Deus é soberanamente bom e não confia a um trabalhador uma cruz mais pesada do que o seu ombro pode suportar. André, eu queria também fazer uma advertência nessa última parte, que eu acho que é fantástica essa colocação de André Luiz, porque ele fala aqui uma coisa engraçada, interessante. Os nossos pensamentos em desequilíbrio atraem o pensamento de milhões de espíritos desequilibrados, acabando fazendo assim uma dimensão só de pensamento. Os afins se atraem. E é interessante que isso é uma coisa muito séria que André Luiz vem nos advertir, para que nós possamos perceber o quanto o capítulo requer um estudo mais apurado, um estudo mais definido, para nós podermos então compreender essa colocação. Eu vou encerrar a leitura para nós fazermos alguns comentários finais.
Interromper a Cilísia suavemente impressionado, exclamei: ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhe o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por largos instantes, acentuou ao despedir-se: será que você se sente com o preparo indispensável para semelhante serviço? É interessante, André, eu vejo muito isso na casa espírita. O companheiro chega com muita vontade, o companheiro entende o compromisso e quer fazer do dia para a noite as transformações. E Lísias faz essa advertência: você, meu irmão, está preparado para isso? Porque Lísias havia dito a ele que milhares de benfeitores espirituais tentam adentrar as zonas umbralinas e tem muita dificuldade porque não consegue ali estar. E nós vamos ver, não percam o estudo da semana que vem, nós vamos ver ele, André Luiz, chegando para Clarence querendo pedir serviço lá, oportunidade de trabalho. É muito interessante, nós vamos ver como é que a visão ainda do espírito de André Luiz é a mesma que a nossa. Achamos que trabalhar é fácil, mas na hora que vamos estudar, compreender para trabalhar, as coisas são muito mais difíceis, porque não depende apenas de nós, mas sim de todo um contexto que está ao nosso lado.